Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 11 até o 16 do capítulo 20 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabi, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus queridos, João agora volta a sua atenção para a pessoa de Maria Madalena. O evangelista destaca que, contrariamente a Pedro e a João, que foram para suas respectivas casas, Maria Madalena resolveu permanecer ali, junto ao túmulo. Ela permaneceu ali chorando. Ela muito provavelmente ainda estava chocada com a possibilidade de que homens perversos tivessem violado o túmulo do seu mestre Jesus e retirado dali o corpo. Em meio às lágrimas, afirma João, ela abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Foi quando então viu ali dentro dois anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus havia sido depositado. O ocorrido foi narrado por João de forma tão natural, sem pompas, sem espetaculosidade, que fez parecer um acontecimento normal. Maria parece não ter se assustado, nem se amedrontado diante dos dois anjos, que provavelmente se apresentaram em forma humana e eles não lhes pareceram hostis. Logo um deles lhe perguntou: Mulher, por que choras? A pergunta não é feita em tom de reprovação, como se o anjo estivesse acusando-a de expressar uma postura errada de falta de fé. Não. O que o anjo queria que ela soubesse é que não havia motivo para ela chorar, mas sim para alegrar-se. No entanto, pela resposta dada por Maria, percebe-se que ela ainda não sabia que Jesus havia ressuscitado, porque ela disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Relata João que, tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Fato é que Maria Madalena não reconheceu que era Jesus, o seu mestre, que estava em pé logo ali, perto dela. Ela pensou tratar-se do jardineiro. E é interessante que Jesus tenha repetido a pergunta que os anjos haviam feito a ela: Mulher, por que choras? É claro que Jesus sabia de antemão as respostas às perguntas que ele próprio fez àquela mulher. Mas ele queria que ela respondesse. Certamente, aquela não era uma ocasião para choro, mas para júbilo. Mas ela ainda não percebia isto. Aquele que ela julgava ser o jardineiro acrescentou a pergunta já feita anteriormente pelos anjos: A quem procuras? Notem que Jesus não pergunta para ela o que procuras, mas sim a quem procuras. Jesus sabia que Maria estava tentando achar o corpo do seu mestre que havia sido morto. Ela buscava resposta para o fato do seu corpo ter sido retirado dali, daquele lugar, daquele túmulo. Por isso ela respondeu: Senhor,
Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Repito, Maria estava procurando um corpo em estado de decomposição. Quem sabe, pensou ela, o jardineiro teria retirado o corpo do seu mestre dali, mas não com más intenções, e que por isto poderia restituir o mesmo a ela. É bem provável que após ter feito este pedido, Maria tenha voltado seu olhar para o túmulo aberto. E foi exatamente neste momento que o Senhor chamou-a pelo nome. Maria. Ao ouvir o seu nome, Maria foi surpreendida positivamente. Aquela maneira de chamá-la, ela conhecia muito bem. Aquele tom de voz era inconfundível. Ao meditar a este respeito, lembrei-me do ensino proferido por Jesus e que está registrado no capítulo 10 deste mesmo Evangelho de João, onde está registrado o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ao chamar a ovelha Maria pelo nome, ela prontamente respondeu ao pastor Jesus, pois lhe disse: Rabi, que quer dizer meu mestre. O chamado do bom pastor é inconfundível e é irresistível. Somente Jesus, o bom pastor, a chamaria daquela forma. Não está dito no texto, mas eu ouso afirmar que o semblante de Maria Madalena mudou a partir daquele momento. Agora, ela poderia de fato responder de forma correta a pergunta que lhe havia sido feita por 2 vezes seguida. Mulher, por que choras? De fato, não era tempo e nem havia mais motivo para choro, pois o seu mestre Jesus, de fato, havia ressuscitado e agora estava ali, chamando-a pelo seu nome. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que simplicidade essa que João narra estes fatos ocorridos. Tanta coisa transcendental acontecendo ali naquele momento, e ele faz um relato sem qualquer alarde, como se fosse algo trivial. Porque assim é a verdade do Senhor. O Senhor vem sobre nossas vidas de um modo espetacular, mas ao mesmo tempo o Senhor nos revela as tuas verdades com muita simplicidade. Aquela mulher avistou anjos, falou com eles, avistou o Senhor ressurreto, falou com o Senhor se revelou a ela de uma maneira que ela como que abriu os olhos para reconhecer que era o Senhor mesmo que estava ali, e ela então percebeu a realidade maior de tudo aquilo que havia acontecido, que se cumpriu a tua palavra e que se cumpriu, ela entendeu mais tarde pelas Escrituras Sagradas, aquilo que havia sido dito do Cristo, que ele não poderia haver corrupção, pois o Senhor não deixaria. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou, não apenas para a alegria daquela mulher, daqueles discípulos, mas para a nossa alegria, porque nós cremos num Deus vivo e que é Deus de vivos também. Por isso temos certeza da vida eterna, que Ele concede a todo aquele que nele crê. Louvado seja o teu nome, nós oramos muito agradecidos no nome dele, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.